Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente de casa. Mais uma segunda-feira e eu aqui, Mayra Veloso, com você aí em casa. Essas segundas-feiras estão sendo tão impactantes que eu vou te dizer uma coisa, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast LP. Cada semana a gente tem um convidado diferente. E daqui a pouquinho eu te falo quem está aqui comigo hoje. Vai ser uma conversa maravilhosa. Voltamos direto dos nossos estúdios aqui na Lagoinha Palmeiras, gente. Eu adoro falar isso. Estúdios da Lagoinha Palmeiras, maravilhoso. E hoje eu estou com ele aqui, mais conhecido como JP. JP da Tati. Obrigada por aceitar o nosso convite. É muito especial para a gente, né, receber aqui os nossos amigos e os nossos parceiros de ministério. Pessoas assim que a gente se inspira tanto nas histórias. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu me senti muito honrado com o convite, né? E espero que a gente possa bater um papo, né, descontraído, que a gente possa falar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas lá no Logos, né? E como você falou, a gente já tem essa afinidade, né? Então espero que o papo flua, assim, né? De uma maneira bem leve. É verdade. Você que está em casa, eu te convido para... Senta aí no seu sofá, pega uma caneca de café, porque eu sou dessas, uma pipoca, um pão de queijo, uma água, um café, um suco. E vem comigo que essa conversa hoje vai render, vai ser ótima. E eu espero que você seja muito edificado e abençoado. Jota, conta para mim, quem é o JP? Pois é. Sou o JP, também conhecido como João Paulo, né? Mas a maioria das pessoas aqui na igreja me conhece como JP. JP. Eu confesso que quando eu te conheci, eu falei, gente, o nome da pessoa é JP? Como assim? Não, é João Paulo. Ah, tá, entendi. Eu às vezes até estranho quando as pessoas me chamam por João Paulo. João né? Paulo. Todo mundo me chama de JP. Eu não nasci em um lar evangélico, mas meus pais se converteram, né? Quando eu tinha ali por volta de 5 anos. E cresci dentro da igreja, né, naquele ambiente de salinha, mas confesso assim, que eu não recordo de muita coisa. A memória que eu tenho mais forte, talvez, daquele momento foi um campeonato de ioiô que eu ganhei. Então aquilo ele me marcou. Mas cresci dentro da igreja e, assim, meus pais, mesmo antes da conversão, eles sempre tiveram assim um padrão moral, né, bem elevado. Meu pai veio do interior, uma família tradicionalmente católica, então meu pai nunca bebeu, nunca teve vícios, nem nada. Ele é um ex-atleta, né, ex-jogador de futebol. Então, olha que legal! Ele jogou no Vila Nova. Que bacana! E cresci dentro de um ambiente saudável, né, nunca tive nenhum... mau exemplo nesse sentido dos meus pais, e cresci ali dentro do ambiente de igreja. Porém, filho de crente não é crente. Meus pais converteram. Exatamente. E eu estava ali inserido naquele ambiente, mas para mim era um momento de recreação. Eu ia para brincar e talvez assim, uma história ou outra, né? Jonas, a baleia, Daniel na Cova dos Leões, isso a gente sempre guarda, mas não tinha muito entendimento de nada. E aí, quando eu entrei na adolescência, eu quis conhecer as coisas do mundo, né? Não posso nem falar que estava desviado, porque eu... Você nunca teve lá, né? Nem fazia parte, né? E aí, né, final ali da década de 90, início dos anos 2000, o pagode estava muito em alta. E aí... Gente... E aí, virei pagodeiro, tocava cavaquinho. Você tá brincando? Sério. Pagodeiro? E fiquei... na minha juventude, adolescência, né, envolvido nesse mundo ali de pagode. Mas chegou a profissionalizar, assim, como pagodeiro ou não? Não, porque eu era muito novo. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, né, nessa época. E a gente tocava aqui na região, Nova Sintra, aqui Betânia, Avaí. A gente tocava aqui na região, mas eu era muito novo ainda. E nessa época, né, os meus pais preocupados, né? Eu mesmo nesse contexto eu nunca me envolvi
com bebida, com droga, nunca experimentei droga. O Senhor sempre cuidou de mim, mesmo nesse período em que eu ainda nem o conhecia, né? O Senhor sempre esteve cuidando de mim. E meus pais fizeram um combinado comigo. Eles falaram assim, ó, você pode até ir nos seus pagodes, só que você tem que ir na igreja aos domingos. Então eu ia... Você ia por eu ia essa no pagode. condição. Isso, eu ia nos pagodes na sexta-feira, no sábado, no domingo de manhã, ia em casa, tomava um banho e ia para a igreja. Saía da igreja direto pro pagode. Entendi. Até que um dia, um líder de jovens da igreja onde a gente frequentava, ele me falou sobre um seminário Veredas Antigas. Sim. Como E diz, até aí- da minha época também. Isso. E aí eu me inscrevi nesse seminário e fui. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, foram 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. No primeiro dia, o Senhor já começou a falar comigo e eu já fiquei naquela. No sábado, mais forte ainda, e no domingo de manhã, aí não teve como. Aí eu me rendi. Que tem de aquela fato ao parte que a gente Senhor. não pode falar, né, público? E aí, assim, foi um momento Impactante, né? impactante. E aí, assim, eu me senti assim, igual os apóstolos. Eles largaram as redes, largaram tudo Sim. e seguiram Jesus. Sim. E aí eu larguei, né? Não quis saber de mais nada e me converti de fato. Teve um E- encontro real com Jesus ali, né? Isso. E aí, a partir de então, né, eu comecei a buscar a Deus e fiquei nessa igreja. Era uma igreja pequena. Então, nós tínhamos ali aproximadamente uns 6 jovens apenas. E eu fiquei ali durante um tempo e depois eu fui para Lagoinha. A minha família, praticamente de parte de mãe toda, são de Lagoinha. Tem alguns Sede. tios Aí, na pastores. época, foi pra Isso, sede. para sede, Uhum. isso. Isso por volta dos anos 2000 ali. Sim. E aí eu fui para a sede e fiquei lá durante um tempo. Teve até nesse começo, nós tivemos até um grupo lá, que a gente fazia evangelismos, e aí um grupo de pagode, gospel. E aí nós fazíamos alguns evangelismos e tal, fiquei lá durante um tempo. E aí depois, aí sim, eu me desviei. Entendi. E aí eu passei um período fora, afastado dos caminhos do Senhor. E é nesse período em que talvez muitas pessoas não saibam, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos, que é a Ana Clara, tenho o Davi, de 13 anos, e a Sara, de 10 anos. E foi nesse período que eu conheci a mãe da minha filha, né, e nós tivemos um relacionamento. E nesse período eu recebi uma proposta de uma tia minha que morava na Espanha. E aí eu fui para a Espanha. Aham. Ela ficou aqui, eu fui para a Espanha. Olha, você morou fora, então, um tempo? Morei. Foi pouco tempo, né? Aham. Eu fui em 2005, voltei em 2006. E eu fui para a Espanha tentar, né, a vida e tal, mas não deu muito certo, não. Assim, a minha carinha de árabe me Nossa. dificultou muito, porque Você tem origem? que eu saiba, não. Mas cara tem, né? Inclusive o Diego aqui da igreja, Aham. ele fala que eu pareço com o Zebedeu do The Chosen. Parece mesmo. Alguém já assistiu The Chosen? Eu já assisti, parece. Então, eu fui em 2005 e em 2003 teve aquele atentado em Madrid, na estação. Sim, me lembro. E, assim, havia um preconceito muito grande com os árabes. Sim. E os próprios árabes me viam na rua e conversavam comigo em árabe, achavam Meu que eu era Deus. marroquino, argelino. Aham. E aí não deu muito certo lá Nossa. e eu tive que voltar. Então, eu voltei em 2006 e quando eu volto, aí essa minha ex-namorada, ela engravida da minha filha, né? E aí surge a Ana Clara, que hoje tem 17 anos. E um pouco depois, quando eu retornei, um ex-chefe meu, ele, sabendo que eu estava de volta, ele me convida para trabalhar em Itabirito. Já com adesivo, já desde aquela época, sim, né? entendi. E aí eu fui para lá para trabalhar. E quando eu chego lá, passa um tempo, eu estava lá morando sozinho, tá? Passa um tempo que eu estou lá, eis que quem vai trabalhar na loja? Aí eu já tinha terminado meu relacionamento, né? Estou lá na loja, quem aparece para trabalhar lá? Ai, posso imaginar. Simplesmente, agora vai gostar, hein? Ó. Simplesmente a mulher mais linda que os meus olhos já haviam contemplado. Uma declaração de Viu? amor, Jesus. Pegou aí, amor? Olha isso. E aí, ó, inclusive outra coisa, aí eu descobri o que era a graça irresistível, né? Eita. Eu não resisti àquela não graça, resistiu. né? Eita. Tchau, você vê. E aí nós começamos uma amizade e tudo mais, aquela coisa, e
quando nós nos entendemos, a gente já estava namorando. E nós começamos um namoro em janeiro, e quando foi em abril, a gente estava morando junto. Olha pra você ver. Já tudo errado também, gente. Não segue o exemplo, não, tá? É o testemunho, gente, calma. E aí, em abril, nós estávamos morando junto e ficamos lá em Itabirito. Entre 2 e 3 anos, trabalhando já com adesivos, né? Sim. Hoje também nós continuamos trabalhando juntos com a Mania que Cola. A gente vai deixar aqui o endereço do Instagram pra vocês, tá? Isso. Uma empresa incrível. Se você estiver precisando aí dar uma repaginada nos seus móveis, seu armário de cozinha já está meio amarelado, quiser dar uma repaginada nele, os armários do quarto, sua geladeira. O box, né? Box, quiser fazer uma personalização, se depois daqui a alguns dias vocês quiserem fazer um estúdio aqui também, que pode contar conosco. Maravilha, gente. E aí nós já trabalhávamos com isso lá em Itabirito. Só que chegou um momento em que as coisas ficaram difíceis financeiramente falando. E aí eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui na Lagoinha Matriz. Olha! No monitoramento de câmeras de segurança. E aí eu ia trabalhar noturno, 12 por 36, e eu pensei assim, durante o dia eu ainda posso continuar trabalhando com o meu serviço, e à noite... Né, dá para equilibrar os dois aí. Dá para equilibrar. Né? E aqui muito maior do que lá, então tem um campo muito maior, né? Sim. E aí nós viemos para cá. E aí eu fui fazer um teste lá. O pastor, que era o nosso chefe, ele falou assim, ó, você vem aqui no culto de terça-feira, culto fé. Você vem aqui no culto de terça-feira. Que ele mandou você para ver... Não, mas aí eu ia só fazer treinar, né? E aí para ver como é que funcionava e tal, beleza. Aí a Tatiana... Aí abre um parênteses. A Tatiana nasceu em um lar totalmente católico. Sim. A família dela, de parte de pai e mãe, todos são católicos, exceto uma avó que ela tinha pouco contato, que era evangélica. Entendi. Mas os pais não muito praticantes, mas todos católicos. E aí ela falou comigo assim, né? Falou, você vai lá fazer o treinamento? Eu vou com você. Enquanto você faz o treinamento, eu vou para a missa. Aí eu falei assim, tá. A missa que seria o culto, né? Entendi. Mas... E aí eu fui pro treinamento e ela foi pro culto. E aí eu fiquei impressionado, né, com aquele tanto de câmera. A gente não faz ideia. Não, eu não faço ideia, sinceramente. Ideia. Assim, na época em que eu estive lá, eram assim, quase 200 câmeras. Tinha assim, uns 5 monitores, várias televisões. Hoje então deve ter. E monitora tudo. Então assim, e lá eu pude ver tantas coisas que acontecem na igreja que a gente nem imagina. Nossa, posso imaginar. E aí eu impressionado com aquilo tudo, com aquele sistema todo, com o cuidado, né, que a gente não percebe enquanto a gente está ali adorando a Deus, a gente não percebe. Tá zelando pela nossa segurança ali, né? Que tem todo um sistema ali. E eu lá impressionado e tal. E ela foi pro culto e na hora que saiu nós nos encontramos, né? Aí eu falando com ela assim, nossa, mas o negócio é muito legal. Que tal? Tem muitas câmeras. E ela falou assim, nossa, mas aqui foi legal demais. Eu nunca senti nada, eu nunca vivi nada disso igual. E aí ali foi a primeira experiência dela numa igreja cristã. A primeira vez. Que legal, e aí eu tô gente. assim, mas a câmera é muito legal. E a gente tava os dois assuntos assim, nada a ver. E ela falou assim, nossa, mas foi legal demais. Que não sei o quê. E no final eu levantei a mão e fui lá na frente. Peraí. Opa. Quê? Não, e eu levantei a mão, eu fui lá na frente. Não, peraí. Eu desci. Você já entendia o que estava acontecendo, ela não. E eu levantei a mão, eu fui lá embaixo e falei, suave, Tatiana. Ela falou assim, nossa, eu quero fazer parte. Eu falei, mas você já fez, você aceitou Jesus. Que legal! Na primeira vez, né? Eu falei assim, nossa. Que bacana! E aí ela foi lá para ser consolidada. E aí quem fez a consolidação dela foi o nosso líder de cela por muito tempo, o pastor Leonídio, lá da sede. Sim. E aí ele convidou para ir para a cela dele, né? E nós ficamos lá um bom tempo. E aí, assim... Ela contou a situação, que nós morávamos juntos, mas nós não éramos casados. Sim. E aí ele foi bem direto, né? Ele explicou para ela que aquilo não era certo, né? Que nós devíamos consertar essa situação, que a gente não estava impedido de frequentar os cultos, nem de ir à célula, mas que aquilo estava errado. Ela não poderia se batizar, né, diante dessa situação. Trouxe essa clareza em relação a uma nova vida cristã, né? Isso. Uma nova vida dentro ali dos valores e dos princípios cristãos. Exatamente. Entendi. E aí, assim, imediatamente, nós decidimos nos casar e, assim, muito rapidamente também nós nos casamos. E...
agora, dia 5 de agosto, nós fazemos 15 anos de casado. Ai, que legal! E aí, após o batismo, nós estávamos muito frequente na célula, a gente fazia evangelismo em presídio, hospitais, Olha, fazia que muitas bacana. coisas. Mas ela tinha alguns traumas que ela tinha, né? Ela vinha de um relacionamento antigo em que ela teve 2 abortos. Oh, gente. Né? E ela tinha esse medo de não conseguir De não gerar poder. filhos. Entendi. E aí nós fomos de uma vigília lá no Carisma e uma irmã que até hoje eu nunca mais vi, não sei Jesus quem que viu. E ela, assim, no meio da madrugada ali, ela vai direto na Tatiana e põe a mão na barriga dela e fala assim: do seu ventre fluirão vidas. E aí, assim, ela não sabia, a gente não conhecia ninguém lá. E aquilo marcou muito. Olha. E todo aquele medo que ela tinha, né, de engravidar, Sim. agora já não tinha mais. Olha, gente. E aí, pouquíssimo tempo depois, vem o Davi. Que Aí graça. o Davi nasceu, pouco depois veio a Sara, né? E aí são, assim, né, bênçãos demais, né? O Filhos Davi, incríveis, né? Davi já um rapazão já de 13 anos, já quase o meu tamanho. É já. isso mesmo. A gente Domingo eu faz- tava vendo ele no culto, a gente tá quase o tamanho do pai, pensa. A gente faz karatê junto, né? Aí lá Tem essa faceta aí, né? Pois é. Lutador de karatê. tem isso também. E aí lá no karatê, lá ele não, lá ele é mais graduado que eu, Não né? dá Então lá mole eu pra que você, tenho que não. respeitar, não dá mole nenhum. Gente. Lá se eu não ficar esperto, como diz o Elcio, você falou que eu tô tomando golpe, eu não tô nem vendo, né? É mesmo, Elcio chegou aqui falando do golpe. É. Você que não lembra aí de casa, nós tivemos um podcast aqui com o irmão Elcio, que ele contou também um testemunho incrível da vida dele, e num dado momento ele falou que ele ganhou, que ele se converteu pelo golpe de karatê que ele levou. E aí ele citou o nome do Jota, porque o Jota conhecia esse golpe, mas é porque o Jota luta karatê, né? Como esporte. E aí por isso que a gente tá associando, gente. Mas eu ri demais, tá? Nossa, eu também. Foi hilário. O irmão Elcio é uma figura. Ele é ótimo, né? Mas aí a Tati gerou, né, as crianças. E aí vocês... Como que vocês chegaram aqui na Palmeiras? Pois é. Aí, pouco tempo depois não, né? Algum tempo depois, a minha filha mais velha, Ana Clara, ela formou aqui na primeira turma dos Gideões Mirins. E aí na formatura eu vim, e assim, eu já tinha passado aqui na porta algumas vezes, mas nunca tinha entrado. E aí eu vim para a formatura, achei assim, que emocionadíssimo, né, com a cerimônia ali e tudo. Que é linda, né? É lindo demais, emocionante demais. Né, você vê aquelas crianças ali fazendo a formação, falando os versículos, né, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. E eu fiquei muito impactado com aquilo e já ficou a pulguinha já, né? Por que não vir para cá, né? A gente ia na sede e a sede, assim, com 2 crianças, é muito complicado. E vocês sempre moraram aqui nessa região? Sempre morei no mesmo lugar, né? Exceto esse período que eu estive fora em Sim, Itabirito, mas eu sempre morei no mesmo lugar, que inclusive funciona a nossa célula, Graça Resistiva, às sextas-feiras, quinzenalmente. Né? Sintam-se convidados, quem quiser participar conosco, pode me chamar no WhatsApp, vai ser muito bem-vindo. Isso mesmo. Então, eu sempre morei aqui, e aqui pertíssimo, né? Que eu venho a Sim. pé, né? E aí, fiquei com aquela coisa. Falei com a Tatiana, que eu gostei muito e tal. Mas beleza, nós continuamos na sede. E aí, nós recebemos... Assim, a gente estava indo lá, mas só que pela dificuldade, tudo, Deslocamento, a gente não conseguia... distância. A gente não conseguia envolver no ministério, não conseguia, né, participar das coisas da igreja. A gente era Isso só acaba sendo um limitador, né, Jota? Porque você não consegue acompanhar toda a rotina da igreja, porque funciona. É uma instituição que funciona comigo ou semigo. Isso. Né? Eu costumo dizer isso, comigo ou semigo. Por quê? Porque existem ministério, existem celas, existem vários outros trabalhos que estão coordenados com outras pessoas. E nem sempre, a gente que mora longe, eu falo porque eu moro longe da igreja, né? Nem tudo a gente consegue acompanhar, né? Nem tudo, por mais que a gente queira, às vezes a gente não consegue, né? Fazer essa logística. Mesmo que mora perto, né? São
tantas atividades. Exatamente. A gente não consegue acompanhar. E lá era, assim, o desafio ainda era muito maior, Nossa, né? posso imaginar. Então, quando éramos só nós dois, Era mais tudo fácil. tranquilo. Sim. A gente ia, né? Mas com 2 crianças fica complicado. E aí, nós recebemos em casa um casal de amigos nossos, que faziam parte dessa célula que a gente tinha. E eles falaram com a gente, assim, por que vocês não vão na igreja aqui pertinho de vocês? Olha. Né? Já que lá é Fica difícil. Então, por que vocês não vão aqui e tal, pertinho? E aí ela falou assim, eu quero ver, amanhã eu quero ver que vocês mandam uma foto para mim, que vocês foram no culto lá. E aí nós viemos no domingo de manhã. Eles estiveram em casa no sábado, no domingo de manhã nós viemos aqui. E aí, assim, foi amor à primeira vista. Entendi. E de lá para cá nós ficamos. Mas eu creio que tudo tinha um propósito e nós estávamos aqui naquele período, justamente o período onde começaram ali a divulgação do Logos. Ah, entendi. Quando começaram ali as chamadas, né? A divulgação do Logos, nós estávamos exatamente nesse momento. Que foi no ano de... O Logos foi em 2019. 2019. Nós viemos para cá em 2018, né? O segundo semestre de 2018. Foi no mesmo ano que eu vim para cá. Eu vim para Lagoinha em 2018. Exatamente. De 17 para 18, né? Porque foi então foi um pouquinho antes da gente. E aí coincidiu com essa chamada do Logos e a Tatiana, ela fez um propósito lá com a gente, que nós tínhamos um dinheiro dado como perdido. O cliente que tinha dado algum desacerto, ele não tinha feito pagamento. Ela falou assim, se eu receber esse dinheiro, a gente vai investir isso aqui em algum curso da igreja, em livros, em alguma coisa. E aí, milagrosamente, esse dinheiro apareceu. Né? A pessoa nos procurou e acertou esse débito. Essa pendência financeira. E aí, nós viemos fazer o Logos no ano de 2019. Que foi a primeira turma. E aí, assim, eu sei que é clichê, mas vários alunos falam com a gente. O Logos foi um divisor de águas nas nossas vidas. E eu, como estudante do Logos, digo isso. Não vou dar spoiler, porque hoje o foco não sou eu, hoje o foco é o JP. Mas realmente transforma. Transformou demais as nossas vidas. E dali em diante, assim, é muito conhecimento, mas a gente vê que há uma transformação da nossa vida. Eu era muito inconstante na fé, assim, eu era de muitos altos e baixos. Sim. Ou eu estava super crente, ou eu estava frio, e eu ficava nessa. Uma oscilação constante, né? E, assim, tem até uma frase famosa, né, que alguém fala que a teologia não mata o crente, ela apaga o falso fogo. Que, assim, se a pessoa vai fazer teologia e se desvia, na verdade ela já entrou... Ela já entrou sem o propósito. Já entrou com a motivação errada. Exatamente. Né? Se ela entrou com a motivação certa, que é conhecer a Deus, aquilo não tem como trazer nenhum malefício. Não tem, né? Exatamente. Ela vai crescer em conhecimento daquilo que ela ama, né? Que é Deus. E aquilo mudou completamente as nossas vidas, assim, na forma de enxergar a vida. Na forma de nos entender como... Eu, como aluna do Logos hoje, né, não sei qual que é a turma que eu tô, acho que é a terceira, quarta turma, eu tenho, assim, uma palavra, eu acho que é descortinar, sabe? Eu acho que tira... Mayra, mas você tem muitos anos de cristã? Tenho. Mas, no Logos, eu fiz, né, outro seminário, não estou desmerecendo o outro de maneira alguma, porém... eu enxergo de uma outra forma. Porque o seminário que eu fiz era muito pautado na fé, né? E esse, não que não seja na fé, mas esse a gente tem uma... Ai, me ajuda na palavra. Um aprofundamento de uma teologia mais sistemática, sabe? De uma estrutura mais contextualizada, algo mais... profundo em relação à bibliografia, sabe? O outro realmente foi algo que, assim, mudou a minha vida, minha perspectiva cristã, fato, porque eu acredito que a nossa jornada cristã, ela é uma jornada de aprendizado, né? A gente nunca desaprende, a gente vai aprendendo aos poucos. E houve esse tempo que eu realmente precisava desse fortalecimento. Porém, hoje,
no meu contexto cristão, eu realmente precisava de algo mais sistemático, sabe? Sim. Algo mais... Um alimento mais sólido. Né? Exato, uma feijoada, Isso. sabe? Porque a gente tem as fases, né? A gente costuma falar que primeiro o cristão ali ele precisa de um leitinho, é igual uma criança, né? Precisa de um leitinho, depois precisa de uma papinha, mas tem o tempo da feijoada, filho, que você tem que comer uma comidinha mais pesada, porque as lutas, as dificuldades, as suas experiências, elas não ficam leves, né? Então você precisa ter força, você precisa ter, como é que eu falo? Você precisa ter corpo, precisa ter energia para aguentar. E aí você precisa ter mais racionalidade para lidar com certas situações. Então eu vejo que o Logos ele me trouxe essa maturidade, sabe? E existiu aulas ali, Jota, que eu saí assim, despedaçada. Sério, de verdade. E que eu saí assim, falando, Fúvio, eu sou avacalhada de um tanto, sabe? E assim, e é um crescimento, e é uma expectativa. Minha jornada de vida é exaustiva, é muito cansativa. Tem dia que eu chego ali que eu tô assim, no pó da rabiola, sabe? Assim, cansada. Que se eu abrir, meu olho fecha. Mas o prazer de estar ali com os meus irmãos, ouvindo tudo que está ali, a experiência do professor, que na maioria das vezes é um pastor, é uma pessoa que tem ali uma bagagem que vai acrescentar muito, tanto na nossa vida pessoal, né? Porque as experiências são compartilhadas, quanto na vida ministerial. Então, assim... inclusive, a gente tem um professor ali, que é o pastor Matheus, que ele vai vir aqui no podcast também. A gente já fez o convite, ele vai vir aqui. A gente só está aguardando aí alguns detalhes para divulgar a data. Mas eu vejo que são processos de crescimento que o cristão precisa passar, né, Jota? Sim. Ele precisa passar por isso. E eu passei por esse processo, né, de amadurecimento. E, assim... no Logos, tem algumas pessoas que às vezes ficam com um certo receio de fazer o Logos, acham que é algo doutrinado, algo que vai levar a pessoa para um caminho, Não. né? E assim, o que a gente vê é o seguinte, lá, como você falou, é um alimento mais sólido, é uma teologia mais robusta, então apresentam vários pontos, mas ninguém não é uma doutrinação. Sim, exatamente. É apresentado, né, principalmente falando em questão de soteriologia, questão de salvação, que há muita polêmica, né? O qual você é o professor da matéria, maravilhosa matéria, eu vou falar com vocês, predestinado. Tá? As polêmicas. Mas eu vou te falar uma coisa. Foi uma das matérias, assim, que acabaram comigo. E foi uma matéria, eu vou te falar, tá? Sabe quando você fala assim, eu não sabia nada? Sabe? Assim, porque eu vejo, né, que há muita coisa mal falada a respeito disso. Que as pessoas não têm conhecimento para passar. Aí passa de qualquer jeito. Porque assim, quando as pessoas ouvem falar assim, como eu me identifico como um cristão reformado. Sim. Né? Fala assim, mas o que é isso? O que é um cristão reformado? Comumente, né, as pessoas chamam de calvinista. Calvinista... Tal, aí sabe que tem ali um duelo ali, calvinista e arminiano, mas o que é isso? Aquilo. Mas assim, não entrando no campo dos debates, da polêmica, Sim. mas já entrando, porque não tem como a gente fugir disso, né? Mas é algo que mudou a minha vida. Sim. Então, assim, é apresentado alguns pontos de vista em várias matérias, você vê, não só em soteriologia, mas em várias matérias, esbarra por esses pontos, porque isso não interfere apenas em relação à salvação, mas no nosso modo como nós enxergamos a vida. A vida e os comportamentos, inclusive dos nossos comportamentos dentro e fora da igreja. Exatamente. Né? Como a gente lida com essas situações. Sim. Assim, falando da minha vida, né? O que mudou, né? Falando assim, os alunos das outras turmas, né? Que nós tivemos um professor que ele costumava nos chamar assim, miserável pecador. E todos nós temos essa característica assim, né? Que eu sou, né? Um miserável pecador. É verdade. Mas alcançado pela graça de Deus. Alcançado. Né? Pela infinita graça de Deus. Porque nós mesmos não temos nada a oferecer. E até assim, a caneca que eu fui presenteado aqui, essa linda caneca. É verdade. Né? Ela vai trazer isso aqui, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça.
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que eu entendi é o quê? Eu sou um miserável pecador, mas Deus me amou e me salvou. Essa caneca foi preparada para você, né, João? Pois é. Na hora que eu vi, eu até olhei e falei assim, todas são iguais? São todas assim? Não são iguais. Não, sabe, você vê, pecador, miserável pecador mesmo, né? Que coisa, tava já preparado. Pois é. Então, assim, a gente vê, sabe, esse DNA, sabe, da maturidade, esse DNA dessa teologia mais robusta no Logos. Uhum. E aí eu queria já passar para um outro assunto, que é o ministério, escola de ensino, que está nascendo agora, né, Jota? Sim. E você está aí nessa responsabilidade, né? Eu falo, você foi escolhido para isso. É realmente uma responsabilidade, né? Conta pra gente, assim, apresenta, né? Você tá até com a camisa com uniforme, foca. Foca a câmera. Olha lá, isso. Linda, verde, uma das minhas cores favoritas. Diz a Mari que tá na minha paleta. Tá na paleta. Pegou? Pegou. Quando foi feito o convite de vir aqui, né? As meninas ficaram, tem que fazer a camisa pra você ir com a camisa. É verdade, é pra você ver que legal. Não tem livre-arbítrio nem pra escolher minha camisa. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Viu como é que é? E já fala, não, nós temos que fazer a camisa e tal, beleza. Mas, assim, essa história de estar à frente da coordenação do Logos e agora englobando o ensino, né? Desde 2019, quando nós, ainda como alunos, o Eduardo que estava sobre a coordenação, sim, só que ele estava num processo de muitas viagens, ele não podia estar aqui presente. Então, desde aquela época, como alunos, ele nos pediu para que a gente pudesse ajudá-lo ali na coordenação, desde quando nós éramos alunos. E aí olha que legal. A gente aplicava a prova até então era a prova física. Sim. A gente aplicava a prova, a gente corrigia a prova. Olha. A gente apresentava os professores, tudo como alunos. Olha, pra você ver, já estava ali se preparando. E aí, no outro ano, nós integramos a coordenação e com a saída do Eduardo, aí essa responsabilidade caiu sobre mim. Assim, primeiro da fila, né, filha? Você assume aí. E aí, assim, mas eu agradeço muito a Deus pela equipe maravilhosa que nós temos, amém, sabe? As meninas, a Sara, a Natália, a Milena, a Tatiana. Elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas mesmo, né? Que se não fosse ali a ajuda delas, né? Se não fosse ali assim, é tudo muito bem dividido, a gente se entende muito bem, sabe? Então a coisa flui naturalmente. E a presença delas ali nas aulas, eu falo porque como aluna, a gente presencialmente está ali, o Logos não é hoje ele não é uma escola à distância, tá, gente? Ele é uma escola presencial. E a gente vê, né, a participação das meninas, a gente vê ali tanto no WhatsApp quanto presencialmente o amor que elas têm pela escola, né, pelo ministério. E a gente vê isso e a gente acaba falando assim, nossa, e isso nos torna apaixonados e nos torna tão disciplinados para isso, né? Porque a gente vê o empenho da equipe e a gente quer fazer igual. Peraí, eu preciso corresponder, claro, primeiramente a Deus e depois ali o empenho da equipe, porque é muito desgastante você trabalhar com gente. É muito porque complicado. Gente dá trabalho. Não, e tem formatura, né? Nossa, aí tem a comissão de formatura, é tanta coisa, né? Inclusive a formatura tá chegando. A formatura tá chegando. Oh, Deus. Mas aí nós integramos a coordenação e com a saída do Eduardo, o pastor Helder conversou comigo, né, para que eu desse continuidade aqui que já havia fazendo, né? E agora houveram outras demandas, né? Que esse ano até o ano passado nós tínhamos ali o Carisma, né? O Carisma Start de Pigou. E a partir desse ano é o trilho de treinamento, trilho de conhecimento, né? Que também está sob ali a orientação do ensino. Temos também o Clube do Livro, que a gente pretende que legal. Já quero breve, participar. Que é muito bom, né? Assim, para você que gosta de ler e para você que não gosta de ler. É muito bom, porque você vai se disciplinar, né? E acaba um motivando o outro, né? E as reflexões, né? O estudo ali é muito, muito prazeroso, muito bom mesmo. Exatamente. Né? E algumas outras demandas, que inclusive depois eu preciso dar alguns Claro, avisos. com certeza. Fique à vontade. Mas...
E alguns eventos também que nós estamos programando. Ótimo. Aqui. Inclusive, o pastor Matheus também está incluído nos nossos planos tá aqui. Vendo? Para esse segundo semestre. Maravilha. Algo que a gente vai fazer aqui na igreja aqui. Voltado à escatologia, né? O pastor Matheus Sim. ele é referência nesse assunto, né? Então, nós temos alguns planejamentos aqui para esse segundo semestre. E a equipe está engajada, empenhada, né? Em servir a nossa comunidade, em ser instrumentos de Deus para poder auxiliar aqui no ensino, né? E eu vejo como isso é importante, né? Essa questão do conhecimento, trazer realmente esse desejo pelo conhecimento da comunidade de fé. Porque a gente fala, a gente sempre estuda, né? A gente que está numa posição que a gente sempre é acionado para dar uma palavra, para abrir um culto, para fazer uma coisa, para fazer outra. A gente sempre tem essa rotina, né? De leitura da palavra, de oração, de conhecimento, de estudo, né? Igual eu estava compartilhando com você aqui, que eu estudei, fiz um clube do livro, mas que não era tão focado, mas me ajudou muito em algumas outras coisas. E a gente acaba fazendo cursos, né? De extensão, cursos extracurriculares, com essa questão de crescimento espiritual, né? De crescimento ministerial. E a gente precisa incutir isso como um todo na cabeça do membro da igreja, daquela pessoa realmente que não exerce nenhum ministério. Essa sede por conhecer mais a palavra, essa sede por conhecer mais sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre os atributos dele, sobre, né, essa questão de sistemática, de fé, de tudo. A gente precisa fazer com que essas pessoas, que às vezes, né, por alguma limitação ou por alguma questão, não participam, não estão engajadas em ministérios. Porque as pessoas acham que quem tem que estudar é só quem está no ministério, e não é, né? É aquela coisa, né? As pessoas, às vezes, acham que evangelismo discipulado é só coisa de pastor. Mas não é. Essa é a função de todo crente, né? É pregar a palavra. Exatamente. Talvez não necessariamente pregar no púltito, mas ele tem que ser comportamento. Um pregador no seu dia a dia. Ele Exatamente. tem que saber falar a mensagem do evangelho, né? E assim, a mensagem do evangelho não é simplesmente vem para Jesus que tudo vai ficar bem, né? Tem uma boa nova, mas que boa nova é essa? Sim. Não, o que é isso? Então você precisa saber e você precisa discipular. E como fazer isso? Então nós só vamos saber isso se nós soubermos o que a Bíblia nos instrui sobre isso. Não, e saber também manipular, né? Não é manipular da questão assim, pegar e... Não, manipular é manejar, né? Acho que a minha palavra foi mal colocada. Não manipular, mas manejar a palavra de Deus, manejar a Bíblia, saber pelo menos onde os livros estão. Engraçado que eu tenho, às vezes, dificuldades, né? De saber onde está o livro e tal, no outro dia. E outro dia eu tava assim, o Heitor virou pra mim e tá assim, mamãe, aonde que tá o livro tal? Eu falei assim, filho, vamos lá, Gênesis. Aí ele começou a cantar, porque nos Gideões tem a musiquinha, né? E aí eu falei com ele, filho, qual que é a musiquinha? Eu lembro que uma vez a Cibele, a mãe de Samuel, me falou sobre essa musiquinha. E o Heitor não fazia Gideões ainda. Falei, mas que musiquinha que é essa? Eu não sei que música que é essa, não. E aí ela começou a cantar. Eu falei, gente, olha que legal. É uma forma... A gente, na pedagogia, eu não sou pedagoga, mas eu conheço muitas pedagogas, tem um processo de linguagem, de assimilação, que chama processo mnemônico, que é um processo de associação. Ou seja, você associa uma coisa para lembrar de outra. Então, tem esse. Então, esse processo da musiquinha, ela é ótima para memorizar. E aí o Heitor, não, mamãe, é mesmo. Fica ali depois, né, do Osés. Eu falei, é isso mesmo. Então, assim, isso ajuda tanto, né? E aí, falando de filho, também tem o maravilhoso Logos Kids. Exatamente. Né? Acho que nasceu esse ano com a nossa necessidade. Conta pra gente como é que nasceu esse Logos Kids, Jota. Nós sempre tivemos essa necessidade, porque muitos pais queriam fazer o Logos, mas não tinham com quem deixar os filhos. Isso, que era o meu caso, né? Isso. E alguns até deixavam com mãe, com parente, mas em algumas situações que esse parente não podia, ele levava a criança para a sala e a criança ficava ali na sala. Em algum momento ela atrapalhava um pouco o andamento e nós já tínhamos esse pensamento de ter, não uma salinha para as crianças ficarem ali brincando, né? Mas porque brincar? Isso. Mas que elas tivessem o mesmo, não o mesmo conteúdo, mas a mesma disciplina que os pais estão tendo ali na sala dos adultos,
a criança também vai ser ali ensinada, né? Claro que dentro da linguagem dela, né? De uma forma mais lúdica, mas aprendendo coisas importantes e coisas teológicas. Igual, assim, a gente fala com os nossos filhos muitas coisas complexas, mas a gente fala assim, não, a teologia, a palavra de Deus, não, isso não é... Quando não, a gente tem que falar com os nossos filhos, a gente tem que instruí-los, né? E ali eles aprenderam várias palavras difíceis, né? Inclusive eu fui professor de pneumatologia e fui eleito professor, o padrinho da turma. Sério? Uau! E óbvio você vê que o Logos Kids nem terminou ainda e eu já tenho um testemunho para contar em relação ao meu filho. Vou aproveitar esse momento e vou contar rapidinho. O Heitor é filho da Mayra e do Fúvio e ele é aluno do Logos Kids. Esses dias ele foi questionado pela prima dele e foi perguntado, mas o que é tanto Logos Kids que você vai? Aí, olha a explicação que ele deu em relação, assim, para uma criança também que não entende sobre, né, teologia, essas coisas. É igual uma escola dominical. E aí ele falou assim, só que é mais... Como é que ele falou? Só que a gente tem prova. A gente tem que ler e a gente tem tarefas. E, assim, é muito legal. É mesmo? O que você aprende? Não, eu aprendo sobre Deus. Eu aprendo sobre os atributos de Deus. Eu aprendo sobre várias coisas. E ele foi falando com ela. E eu, assim, só ouvindo, né? E eu falei, gente, meu coração enche de orgulho. E aí, o mais engraçado, que quinta-feira foi a apresentação do lab deles. E aí... ele virou pra mim e disse assim, mãe, eu preciso preparar. Eu falei, é mesmo? É o quê? Mãe, eu preciso preparar o meu lab. É mesmo, filho? Tá, mãe, a única exigência é que eu fizesse uma boa exegese. Aí eu olhei pra ele e eu falei, meu Deus, como assim? E gente, Heitor tem 9 anos e ele já sabe o que é uma exegese. E eu falei, filho, onde você aprendeu isso? Ele, mãe, no Logos Kids. Eu falei, que é isso? Ó, é para aplaudir de pé, igreja. Para você que está em casa, não sabe o que é uma exegese. Uma exegese é uma boa interpretação. Exatamente. Daquele uma conteúdo. Uma boa hermenêutica. Nós, gente. O significado ali do original. Exatamente, examinar as escrituras na sua minúcia. Gente, olha para você ver que conteúdo exclusivo e maravilhoso que nós temos hoje no podcast LP, maravilhoso. A gente acha que eles não estão prestando atenção, eles sabem tudo. É sobre isso, a olha. Sara também esses dias, eu até compartilhei no grupo lá, eu fui levar ela na escola, não sei porque que estava falando, ela comentou da Sara, do ensino. E ela falou assim, a Sara não tem H, mas o meu tem H. Ela falou assim, você sabia, papai, que quando Deus mudou o nome de Sarai, ele passou o nome dele a ser Sara, porque ele colocou uma partícula do nome dele no nome de Sara, e Abraão também. Abraão chamava Abrão, e depois Deus mudou o nome dele e colocou uma partícula do nome de Deus no nome de Abraão. Eu falei assim, Sara, onde você aprendeu isso? No Logos, papai, na aula de aliança de sangue. Eu falei, olha... Então, assim, e no dia da aula de aliança de sangue, o Heitor chegou lá em casa, assim, tão impactado, porque teve um momento, né, que eles ceiaram e tudo, e eu falei assim, gente, olha pra você ver, e assim, ele chegou em casa tão impactado, que ele chegou a chorar, sabe? E ele falou, mãe, olha pra você ver, e ele foi me contando, não vou dar muito spoiler, não, pra você ter aí, criar essa expectativa no seu coração, de inscrever você e seu filho nas próximas turmas. E aí, a gente falando, né, dessa questão da escola de ensino, desse ministério tão maravilhoso que é o guarda-chuva, né? De todos os outros que tem aí por baixo, que tem logos. Você falou também o trilho do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o trilho, para quem está em casa, que não sabe. Sim. O trilho, ele veio a substituir o que era o antigo carisma, que antes nós tínhamos o carisma Start, Deep e Go. Ele é um treinamento para as lideranças, mas não somente para aquele que quer ser líder de célula. A visão da Lagoinha é que todos os membros façam esse treinamento para entender como a funciona, necessidade, né, de estar inserido em célula, Sim. de como funciona a célula, de entender que ali é um lugar de pastoreio, ali é um lugar de discipulado, ali é um lugar de evangelismo. Exatamente. Né? Então, assim, a intenção é que todos os membros façam esses treinamentos. Né? E aí nós temos 3 módulos.
que é o Visão de GC 1, 2 e o Supervisão de GC. Nós terminamos agora, semana passada, o segundo módulo, né, essa a visão de GC, e que os irmãos ali, quem é líder em treinamento ou quem está inserido em célula, quem não está inserido em célula, quando faz, ele percebe a necessidade de estar em célula e ele logo já se encaixa. Se encaixa em uma. Porque nós entendemos que nós queremos crescer, né? Mas a forma saudável de fazer isso é através dos grupos de célula. Sim. Porque ali tem um líder que está cuidando daquelas vidas, né? E é tão importante, é tão gostoso, né? Você receber, você participar desse cuidado, receber esse cuidado e fazer parte dessa rede, né? É bom demais. Eu para falar assim, o meu grande sonho ministerial era ser líder de célula. Sério? Eu sempre quis muito ser líder de célula. Talvez por influência desse pastor que era nosso líder. Sim. E o cuidado que ele, assim, eu tenho tanto admiração e respeito por ele que eu o chamo de pai. Ele é o meu pai na fé, assim, de tão importante que ele é para mim. Legal demais isso. E eu sempre tive muita vontade de liderar uma célula e graças a Deus, ano passado nós abrimos a célula na nossa casa, né? E é muito gostoso. As nossas reuniões são às sextas-feiras, então assim, a gente começa às 8, mas sem hora para acabar. Sem hora para acabar. E fica lá até 1 hora, até 2 horas. Ai, que delícia, é muito bom. E assim, é um momento muito, muito gostoso. E, inclusive, assim, a nossa célula, né? Graça Irresistível, que é um dos famosos 5 pontos ali, né? Sim. Dos 5 pontos do calvinismo, Graça Irresistível. E assim, não é uma célula exclusiva para reformados. Até que nós temos lá o nosso irmão Floriano, que é assim, bem pentecostal e ele arminiano, e nós nos damos super bem. A gente conversa e o papo flui, o papo rende ali, né? Porque nós temos alguns pontos de vista diferentes, mas o que nos une é muito maior. Sim, que isso, e, né? é isso que é importante, né? A gente entender que independente da sua visão teológica, né? A gente tem algo em comum, que é Jesus, né? Que é muito maior do que isso. Mas assim, só para pegar um gancho nisso, claro, aqui, na graça irresistível, né? Que eu vejo assim, muitas pessoas às vezes falam assim: mas a graça de Deus, ela não é irresistível. Porque eu prego pro meu vizinho lá e ele resiste. Eu prego pra minha mãe, ela resiste, né? Claro, você faz a pregação e as pessoas não respondem da forma que você quer. Mas nós precisamos entender o que seria essa graça e o que seria esse irresistível, né? Graça, como comumente nós falamos, é um favor imerecido. Exatamente. Né? Nós não fazemos por merecer. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é algo, quando você trabalha o mês, no final do mês você recebe o seu salário. Exatamente. A graça é algo que você recebe sem fazer por merecer. Exatamente. Então isso é graça. Agora, o irresistível. Nós falamos que muitas coisas são irresistíveis, né? Você vai para um churrasco, aquela picanha com 2 dedos de gordura é irresistível. Um doce. No meu caso é um queijo bem puxento, assim. E nós falamos que essas coisas são irresistíveis, mas quando nós falamos de Deus, nós falamos assim, não, é possível resistir. Só que nós precisamos entender que essa graça de Deus, ela se torna irresistível quando nós damos conta da nossa condição. Exatamente. Nós vivemos agora, recentemente, né, essa situação no Rio Grande do Sul, onde aconteceu aquela tragédia ali e algumas pessoas ficaram ali ilhadas, né? Então imagina a situação da pessoa estar ali já no telhado da casa, a água já tomou conta de tudo, a pessoa está ali no telhado da casa e ela sabe que se ela permanecer ali ela vai morrer, a água vai subir, ela vai ser levada e aparece um barco. Quando aparece esse barco, essa pessoa não tem outra reação a não ser entrar no barco. Ela não fala assim, não, tudo bem, eu estou confortável aqui, eu vou ficar aqui. Sim. Esse Salvador se torna irresistível. E é por isso que nós precisamos falar com as pessoas da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de arrependimento.
as pessoas precisam ter consciência do estado em que elas estão. Exatamente. O estado de condenação. Sim. Porque, como a palavra fala, nós todos nós nascemos em pecado. Portanto, nós estamos em condenação. Exatamente. Nós precisamos de um Salvador. E quando o Espírito Santo, que é quem nos convence, né, do nosso pecado, do juízo, da justiça, quando ele nos convence dessa nossa situação, não tem como você resistir à graça de Deus. Não tem como. A gente chega chega a ficar constrangido com tamanha graça. Constrangido. Você fala assim, meu Deus, como que eu não tô valendo nada, avacalhar desse jeito? O Senhor fez tudo isso por mim. Exatamente. Né? Ainda me estendeu a mão, né? Pois é. E ele que veio ao nosso encontro, nós nem estávamos buscando. Exatamente. E ele que veio ao nosso encontro. Exatamente. E é nesse sentido que a graça de Deus é algo irresistível, é algo que a gente não consegue. Quando a gente dá conta da nossa situação, não tem como a gente resistir a essa graça. Então, assim, só para esclarecer essa questão, né, da graça ser irresistível, né, é nesse sentido. Gente, e confesso para você que como, né, a gente falou no início, como a gente já tem essa amizade, né, amizade com a Tati, amizade com o JP, o assunto vai rolando, né? Se deixar, a gente fica aqui o tempo inteiro. Mas a gente está caminhando para o final. Aí vem aquela vozinha de fundo. Realmente, né? A gente não tem... Gente, é tanto assunto que borbulha na nossa cabeça que se a gente for falar aqui o tempo inteiro... Eu acho que se um dia a gente fizer um podcast, assim, fora do estúdio, um ao vivão, assim, com todo mundo, eu acho que rola uma live. Imagina, uma live quando todo mundo fala, meu Deus, eu acho que vai rolar o dia inteiro. Mas como a gente, né, é limitado, né? Sim. Nós somos limitados, mas Deus, em sua infinita graça, é ilimitado. É verdade. A gente precisa caminhar aí para o final. E eu queria, Jota, que você realmente, assim, falasse, incentivasse um pouco esse povo, né, que está nos assistindo hoje, que aí ainda está no raso, né? Porque os tempos, eu falo que os finalmente, né, igual o mineiro fala, os finalmente, vai se aproximando, né? As coisas elas vão se apertando, os sinais estão aí, e a gente ainda vê pessoas tão raso, sabe? Pessoas ainda que falam assim, meu filho, por que você não consertou essa vida ainda? Sabe? Que é uma pessoa que aguentava uma feijoada, mas ainda está no leite. Sim. Sabe? O que você falaria para essas pessoas agora, assim, para dar uma... muito sabe? bom. Uma injeção de ânimo, um atrativo aí para essas pessoas crescerem em graça e conhecimento. Amém, glória a Deus. Inclusive, eu vou garantir um corte agora da Sara, que ela falou que vai utilizar isso aqui para divulgação. Então, você que deseja fazer o Logos, nós vamos abrir as inscrições ao final do ano para a nova turma de 2025. Então, as aulas vão começar em fevereiro, vão até em dezembro. Então, nós temos ali 20 matérias, como a Mayra falou, é testemunha aqui. Verdade. São, assim, professores super capacitados dentro da matéria. E é assim um curso, como ela falou, ele tem uma densidade, né? Ele tem um aprofundamento teológico. Então nós vamos abrir as matrículas a partir do final do ano para o curso em 2025. Mas para você já ir se preparando, para você já ir se ambientando e sendo preparado para receber esse alimento sólido, nós temos uma novidade. Nesse segundo semestre, nós vamos agora, a partir de agosto, nós vamos ter a primeira turma do Logos Start, que serão algumas matérias inéditas, algumas matérias que não tem no Logos, mas para preparar você que quer conhecer mais a Deus a fazer o Logos no ano que vem. Então, já é lançamento agora, né? Eita! Você pode acessar... Sucesso já, hein? Você pode acessar o Instagram do Logos, que é o @Logos Academia da Bíblia, e vai clicar aí no link da inscrição e preencher sua vaga. E outra novidade. Cheio de novidades hoje, hein? Adoro. Nós estamos finalizando agora a nossa 4ª turma do Logos. Nós temos mais de 130 alunos formados, alguns irmãos de outras igrejas da região,
enviam seus membros para cá Sim. alguns desses já foram ordenados Que pastores. legal. Então nós vemos também essa função do Logos em treinar outros líderes, Sim. mesmo que não são aqui da nossa comunidade, Sim. né, que não são aqui. Essa preparação. Isso. E para você, né, e o convite para você também, para você que já formou na primeira turma do Logos, nós teremos então a tão pedida turma do Logos 2.0, onde Eita. nós vamos aprofundar em algumas matérias. Maravilha. Assim, tem uma introdução ali até as línguas mesmo, vamos ter grego e hebraico. Sério? Sério. Gente, meu coração já tá cheio de expectativa. Ai, meu Deus do céu. E algumas outras matérias bem voltadas, mais direcionadas para a prática, né? Agora nós já somos, nós já formamos, nós já sabemos muita coisa, agora a gente vai aprender a colocar isso tudo em prática, né? Então, você que já finalizou o Logos, é nosso convidado. Eu também estou inscrito, serei Que legal. aluno, né? E também vamos começar agora no segundo semestre. As aulas serão terças e quintas, né? No mesmo horário. E a aula do Logos Start vai ser uma vez por semana, aos sábados. Olha que legal. É um horário acessível, né, para todo mundo. Isso. Para facilitar e nesse processo, né, de inicialização, Isso. né? Ser algo mais gradual. E o Logos 2.0, 2 aulas por semana, uma carga horária também igual o Logos normal, né? Então, nós vamos ter ali algumas matérias bem aprofundadas, né? Mas vamos ter alguns trabalhos também, assim, de colocar a mão na massa realmente. Já sabe? gostei, hein? Vai ser algo assim que Coração nós cheio de pretendemos... expectativa. Exatamente, nós pretendemos realmente fazer a diferença na nossa comunidade. Amém. Né? Nós queremos aprender mais a palavra, nós queremos conhecer ali as Amém. línguas originais, mas tudo isso tem que ter um propósito. Exatamente. Não pode ser só para que a gente retenha esse conhecimento e pare por isso mesmo. Então nós teremos algumas matérias mais voltadas à vida da igreja, à comunidade, como nós podemos impactar a nossa comunidade, o que nós podemos fazer para a nossa comunidade, né? Você teve aula de evangelismo, É verdade. você viu como que muitas vezes a gente faz uma reflexão como a gente é falho, né? Verdade. E nesse trabalho de evangelismo, a gente foi uma coisa tão extraordinária que apresentou-se tantas possibilidades simples, né? De se propagar ali a palavra de Deus, de trazer pessoas, né? De evangelizar mesmo, né? As pessoas. Fazer a E diferença. às vezes a gente não faz. E é o que você falou antes de entrar em gravação, né? É fazer o que realmente importa, né? Exatamente. É dar prioridade, né? Então, a nossa prioridade como cristãos deveria ser alcançar aqueles que ainda não conhecem, né? Tem muitas pessoas aí fora perdidas e o nosso papel é mostrar essas pessoas, né? Isso deve arder o nosso coração, isso deve ser a prioridade da nossa vida, né? Verdade. Deve Pregar ser a palavra. o norte da nossa vida, né? Eu costumo dizer que eu preciso disso, tá? Eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Posso, né? Eu, assim, tenho trabalhado muito em mim isso, no ao vivo, assim, pessoalmente. Quando eu tô no one-on-one, assim, sabe? 1 a 1 é tranquilo, mas quando eu tô no meio de outras pessoas, eu realmente fico muito tímida. Então, e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, sabe? E eu fiz um propósito comigo e com o Senhor de chega de obesidade intelectual, sabe? A gente aprende e a gente não lança. E a gente precisa ser fonte para outras pessoas, né? A gente precisa, porque Deus, ele deposita na nossa vida, ele nos dá tanta sede pelo conhecimento, a gente aprende tantas coisas, seja em relação à nossa profissão, em relação ao nosso ministério, em relação à palavra de Deus, e às vezes a gente não deposita, a gente não jorra na vida das pessoas por vergonha, né? No meu caso, por timidez, por às vezes se sentir que não é suficiente. E às vezes isso é a artimanha do inimigo realmente para nos causar essa obesidade intelectual. Então, irmãos, em nome de Jesus, chega de obesidade intelectual, obesidade espiritual na nossa vida. Não vamos alimentar só pra gente, não. Vamos transbordar isso na vida das pessoas. E o Logos está aí para isso, para te ajudar, sabe? A
se capacitar, a te dar estratégias para que você consiga depositar de uma maneira eficaz, de uma maneira concluente ali, de uma maneira lógica e clara na vida das outras pessoas, né? É verdade. E assim, a gente... Tudo a gente faz com essa intencionalidade, né? De que a gente saia dali não soberbos, né? De sermos teólogos, né? Sim. Mas que haja realmente uma mudança prática. Exatamente. Né? Como eu falei, uma metanoia, né? Isso, o que transformou a minha vida, né? Não foi algo extraordinário, mas que mudou a minha vida, a minha forma de me relacionar com Deus e a minha forma de ver o próximo. É verdade. De saber, assim, mesmo aquela pessoa que comete coisas ruins, eu vejo que ela é tão miserável quanto eu sou. Exatamente. Mas a graça me alcançou, então eu tenho que olhar para aquela pessoa com esse mesmo olhar, exatamente, com o olhar de misericórdia. Então, assim, isso muda a nossa forma de viver, né? E essa é a nossa intenção, né? Realmente não criarmos ali obesos intelectuais, né? Obesos teológicos, mas que realmente a gente possa fazer essa diferença. Esse é o nosso propósito ali como ensino, é capacitar essa igreja para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa ser uma igreja relevante de fato, né? É verdade. E, infelizmente, nós já estamos finalizando. E eu quero só finalizar com uma frase que o pastor Welder falou no dia da capacitação que teve aqui de líderes, de liderança. Foi a primeira, né? Do ciclo foi a primeira. E ele falou o seguinte: a gente precisa saber o que a gente faz, para quem a gente faz e por que a gente faz. É verdade. E se a gente tiver essas perguntinhas básicas, né, na nossa mente, a gente vai saber exatamente conduzir aquilo que a gente aprende e a gente vai conseguir depositar na vida do outro, né? Porque eu preciso saber o que eu faço, por que eu faço e para quem que eu faço. Eu faço para Deus. E eu faço para quê? Para que haja salvação. Não por mim, mas por conta de Deus, né? Porque nada é sobre mim, tudo é sobre Ele em mim. Verdade. Né? Porque essa graça me alcançou. E da mesma forma que essa graça me alcançou, ela pode alcançar outras pessoas, ela vai alcançar outras pessoas. Mas às vezes eu preciso ser essa ponte, né? Essa influência na vida do outro. Deus podia fazer sozinho, mas ele escolheu, né? Usar. Escolheu a gente, né? Então, como diz o outro, que nós possamos não frustrar, né? E não correr desse chamado. E eu quero, de verdade, te agradecer do fundo do coração, viu? Quero que tenha outras oportunidades a gente bater papo, da gente conversar aqui, porque eu acho que tem muito assunto para a gente conversar. E adoro isso, eu adoro falar, adoro conversar com pessoas, eu adoro estar com pessoas, principalmente quando são pessoas inteligentes, são pessoas que conversam assim no nosso nível de entendimento, né? Porque às vezes a gente conversa com as pessoas que não vão coordenar os mesmos assuntos. E quando a gente encontra pessoas que a gente coordena, às vezes, os mesmos assuntos, o papo flui. Então, quero te convidar mais uma vez a estar ligado nas nossas redes sociais, que a gente divulga aí todos os passos, né, da Academia Logos, Academia da Bíblia Logos. Agora com o Ministério de Ensino, com essa escola incrível que tem várias atividades, que vão ter várias atividades aí para você crescer em graça, em conhecimento, crescer e não ficar obeso, né, gente? Vamos aprender e compartilhar esse aprendizado aí, né? Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Fique ligado nos Instagrams desse povo, tá? Nós vamos colocar todos aqui na descrição. O Instagram da Academia da Bíblia. Acho que vai ser o Instagram de tudo do ensino, né? A gente vai conseguir conciliar todas as informações ali. E também onde você encontra todas as informações de célula, de cultos, de atividades que acontecem na nossa igreja, no @Lagoinha Palmeiras. Não esquece. Então, se você seguir esse perfil, você vai saber de tudo que acontece. E aí lá você encontra todos esses perfis para você não perder nenhuma informação. Fique ligado aí nas atividades, em tudo que acontece na nossa igreja. Porque, na verdade, nosso propósito, né, como igreja,
É trazer para você conhecimento, e conhecimento robusto, conhecimento da palavra, conhecimento verdadeiro, genuíno, de palavra de Deus. Não é qualquer merendinha, não, né? É um alimento sólido da palavra. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, nos cultos, nas programações. Você não vai se arrepender e você só tem a ganhar. Um beijo para você, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, os seus projetos. E não se esqueça que a graça quer te alcançar. Então, não resista a ela, se entregue ao Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Um beijo para você, Deus te abençoe. Fique comigo, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.